Eu tenho uma linha reta de comprimento 2L. Eis aqui o eixo Z. Exatamente passando pelo ponto médio do fio. Então o fio se estende de menos L a L. E está, por exemplo, no eixo X. Ele está carregado com uma densidade lambda, né, linear, e a gente quer calcular o campo neste ponto P aqui, ó, a uma altura Z desse ponto, do ponto médio. Então é assim, pegue um elemento típico do meu fio, por exemplo, esse cara aqui, ó. Aqui tem um DQ. Se ele está carregado com uma densidade linear lambda, a quantidade de carga que eu tenho aqui é lambda vezes esse comprimento aqui, né, esse infinitésimo, que eu vou chamar de dx. Isso aqui é um dx. Então isso aqui é um lambda dx. Na verdade, ele está situado na posição x. Né? E o x varia de menos L até L. O campo devido a esse elemento de carga é um campo que eu vou chamar de dE. Que ele forma um ângulo θ, por exemplo, com eixo vertical. Deixa eu melhorar isso aqui. Um ângulo θ. O que eu vou fazer? Eu vou usar o princípio da superposição. Eu sei calcular o campo daquele elemento e vou somar para todos os outros elementos. Somar significa somar vetorialmente, né? Muito bem, quanto vale o módulo de dE? Essa distância aqui, ó, ela vale x, essa altura vale z e, portanto, essa distância aqui, vou chamar de r, por exemplo. É claro que o R é igual a x2 mais z2. R2 igual a x2 mais z2. Eu quero escrever este vetor aqui, ó, o tamanho dele, o módulo. Então, como é que eu escrevo? Isso aqui é 1 sobre 4π, ε0. Tá, dq, que é lambda dx, né? Isso é o dq. Na verdade, é q sobre r quadrado, não é? Mas como a gente sabe que o dq é lambda dx, sobre r2. Quanto é que vale a distância ao quadrado deste elemento de carga até o ponto P? Ele vale esse r quadrado, que é igual a z2 mais x2. Então, sobre x2 mais z2. E aponta na direção daquele raio vetor lá, desenhado no quadro. Agora, existe uma simetria, porque, na verdade, eu posso decompor esse cara num plano horizontal e na vertical, né? E eu tenho uma simetria aqui que diz o seguinte: se eu pegar uma distância x simétrica em relação ao centro, na posição menos x, por exemplo, o campo aqui dE ele tem a mesma componente horizontal, que se cancela com a anterior, não? Então, na verdade, nesse ponto aqui, nesse eixo Z, eu tenho apenas a componente Z do campo. E eu obtenho a componente Z do campo projetando esse elemento na direção Z. E projetar significa multiplicar dE por cosseno de θ. Então, o dEz, a componente Z do campo, que é dE vezes o cosseno de θ, ele vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 lambda dx sobre x quadrado mais z quadrado cosseno de θ. Agora, o cosseno de θ também eu posso expressar em termos de r, x e z, né? Quanto vale o cosseno de θ? Z sobre r. Z sobre r, então eu vou escrever assim: z sobre raiz quadrada de x2 mais z2.
Isso aqui é o cosseno de θ. Beleza, agora o que nos resta é somar todas as componentes verticais. Repara, se só tem componente vertical, a soma vetorial nesse caso se confunde a uma soma escalar, né? Então, o nosso campo é Z, o campo total, componente Z em Z. As componentes x e y se cancelam, na verdade, então isso vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, uma integral de lambda dx, tem aquele z que apareceu ali, né? Dividido por x2 mais z2, elevado a 3/2. E essa integral se estende de menos L até L. Né? Ela vai de menos L até L. Pronto. Esse é o problema resolvido. Falta a gente ver quanto é que dá aquela integral. Olha, a gente pode melhorar um pouco a cara desse cara, né? Então é z. Eu vou fatorar lambda z, que não vão fazer parte da integral, então eu tenho aqui lambda z sobre 4π ε0. Eu posso fatorar, por exemplo, z quadrado daqui de dentro. Então isso aqui vai ficar 1 sobre z ao cubo. E aqui fica uma integral de dx sobre... Eu fatorei o z, ficou 1 no lugar dele. E aqui ficou x2 sobre z2 elevado a 3/2. Vou colocar aqui, chamar de I, a integral de menos L a L de dx sobre 1 mais x sobre z ao quadrado elevado a 3/2. Qual a substituição adequada aí? Seno seria bom se tivesse um menos embaixo. 1 menos alguma coisa ao quadrado, seno ou cosseno é uma boa substituição. Quando tem mais tangente. Né? Então a derivada desse cara, então dx, o diferencial dx sobre z, vai ser, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então secante ao quadrado de θ dθ. Então o i, ele vai ser integral. Então dx virou z secante quadrado de θ dθ, dividido por 1 mais tangente ao quadrado, que é a secante ao quadrado. Não é? Secante ao quadrado elevado a 3/2. Secante ao cubo. Então isso aqui vai ser igual a z integral de cosseno θ dθ, que é seno θ. Então isso aqui é igual a z seno θ. Pergunta agora que eu te faço é a seguinte: eu quero voltar para a variável original, para poder substituir os extremos de integração. Se tangente θ é x sobre z, quem é seno θ? Exatamente, vai aparecer aqui, ó. Vou colocar o z daqui a pouco ali. Vai aparecer uma raiz quadrada de x2 mais z2. Tanto no seno quanto no cosseno aparece isso. Aí quando se divide seno sobre cosseno, ele corta. O seno vem com x e o cosseno com z. Como aqui é seno, então aqui é x. E tem esse z que estava aqui fora, né? Tá? E eu vou substituir os extremos de integração. Isso aqui é de menos L até L. Então ficou lá z, a integral z, né? Aí você vai ter substituição por L e por menos L. Aqui vai dar L quadrado. E aqui vai aparecer L menos L, 2L, não? Então o resultado final, 2L dividido por raiz quadrada de L2 mais Z2. Tá?
Vamos substituir a integral, o resultado aqui, e obter o campo. Então, o campo elétrico, de componente z do campo elétrico, nós tínhamos lambda z sobre 4π ε0, 1 sobre z ao cubo, e ali ficou z, 2Ls, raiz quadrada de L2 mais E2. Componente z, que só depende de z, que eu tenho 2 lambda L, 4π ε0, raiz quadrada de L2 mais E2. Esse é o resultado. Tem esse Z ainda aqui, né? Opa, isso é importante. Então, tem o Z aqui, e aqui é 4π ε0. Agora sim. Eu estou inseguro se esse resultado é bom ou não. Então, eu vou fazer algum teste para saber se ele é bom ou não. Quero testar o resultado. Qual que seria um bom teste aí, hein? Ou seja, ele está dizendo assim, olha, um bom teste é o seguinte, pega o Z muito grande, vai para o infinito. Porque se eu estou muito longe daquele fio, nessa perspectiva em que eu estou, aquilo para mim é uma carga pontual. Isso é razoável ou não? Então eu esperaria o resultado de uma carga pontual. Então o limite para Z tendendo a infinito do campo é Z, ele vai ser igual a, bom, 2 lambda L, ou lambda vezes 2Ls, 2Ls é o comprimento total e lambda é a densidade. Densidade vezes o comprimento total não vai me dar carga total? Carga total. Que? Eu tenho aqui aquela constante 1 sobre 4π ε0. Quando Z é muito grande, Z quadrado mais L quadrado é aproximadamente Z quadrado. E a raiz quadrada vai dar Z. Z vezes Z, Z quadrado. Então ele vai com 1 sobre Z quadrado, que é o campo de uma carga pontual. Né? Ok, ele tem um bom comportamento. E se nós fôssemos para muito perto do fio? E o limite de EZ para Z tendendo a zero. Olha o que vai acontecer. Eu não posso fazer Z tendendo a zero aqui, que eu tenho uma divergência, né? Mas aqui dentro da raiz, eu tenho L quadrado, que é um número, mais um número que é quase zero. L quadrado. Raiz de L quadrado, L. Esse L vai se cancelar com este L aqui. Correto? Aí eu vou ter lambda sobre 2π ε0 Z. Alguém lembra desse resultado aí? Um fio infinito. Esse é o campo de um fio infinito. Eu aposto que você resolveu esse problema lá na Física 2. O campo de um fio infinito. Cai com 1 sobre R. Né? Tem aquela cara ali. E claro que é um campo de um fio infinito, porque na perspectiva de um ponto muito próximo do fio, ele de fato é um fio infinito. Então aquele comportamento é bom, tanto nos limites de Z indo para infinito como indo para zero, então eu confio nesse resultado aqui. Ele me parece bastante razoável. Tá? Alguma dúvida?